Meus irmãos, queria convidá-los a abrirem a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4. Nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 42. Versículo 1 ao 42, capítulo 4 de João. Texto conhecido dos irmãos, texto que a gente conhece bem, chama de a história da mulher samaritana. Com certeza você já ouviu. Talvez aí umas boas pregações nesse texto. E eu queria pensar com você aqui na essência, no coração desse texto, dentro desse tema que a gente tem refletido aqui nesse mês de novembro, com base em 1 Coríntios capítulo 13, essas definições de amor que o apóstolo Paulo faz questão de trazer ali quando escreve essa carta aos Coríntios, e pensando que aqueles aspectos que ele traz, eles não são aspectos estranhos àquela igreja. Na verdade, cada ponto desse, cada aspecto desse que Paulo traz ali em 1 Coríntios capítulo 13, quando ele faz a definição de amor, ele percebe aqueles pontos sendo evidenciados na igreja de Corinto, e nem sempre de forma positiva. A maioria deles é evidenciado de forma negativa, como uma expressão muito clara do desconhecimento da profundidade do significado dessa palavra amor. E se nós pensarmos bem, nós vamos perceber que não só nos dias de Paulo, da igreja de Corinto, mas nos nossos dias também, a palavra amor, ela perdeu o seu significado. Ela foi triturada, ela foi talvez aí esmagada, fragmentada, e o único pedacinho que sobrou, que não faz parte da definição de amor, na verdade é uma alteração do significado de respeito, e é traduzido na nossa geração como sendo tolerância. E aí as pessoas, elas identificam o amor como sendo tolerar as loucuras, os desvaneios, as visões de mundo, as inclinações do coração, de qualquer pessoa, até mesmo do seu próprio coração. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo, ainda no capítulo 1, ele vai dizer que são passivos de uma sentença terrível de Deus. Não apenas aqueles que praticam tais coisas, mas também os que aprovam tais práticas. E ele, antes de fazer essa afirmação, ele nos traz de forma muito clara que caminhos são esses que o coração do homem traça para si mesmo. Eles suprimiram a verdade de Deus pela injustiça do seu próprio coração, e por isso Deus os entregou ao seu próprio coração, às suas paixões. E nós temos ali uma lista que o apóstolo Paulo traz, que não é uma lista exaustiva, mas que é uma lista muito significativa de movimentos, de expressões de um coração caído em delitos e pecados, entregue aos seus desmandos, entregue aos seus sentimentos, entregue a si mesmo. A gente percebe, irmãos, que esse estado de morte, então, ele tem a sua base numa afirmação pessoal. O homem não crê naquilo que Deus diz a respeito dele, o homem nega a verdade de Deus, o homem nega o evangelho de Deus, e ele traça para si um conjunto de caminhos ou descaminhos que ele aprova, pensando que esses caminhos trarão sentido, significado e, acima de tudo, um sentimento de que eu sou, um sentimento de significância, um sentimento de pertencimento, de segurança, de conforto e, finalmente, de felicidade. As pessoas correm em busca dessa tal felicidade. Elas negociam valores, elas negociam princípios, elas abrem mão daquilo que é verdade absoluta. Muitas delas vão negar a estrutura do seu próprio corpo como sendo algo definido e criado por Deus, para viver todo tipo de invenção e de loucura e de tentativa de afirmação, mas no final das contas não conseguem, porque o grande problema da existência humana, a grande razão ou melhor dizendo, o grande vazio do coração humano, a grande busca do coração humano é por Deus.
no seu orgulho, no seu egoísmo, na sua prepotência, nas suas jactâncias, o homem não reconhece isso. Pelo contrário, ele tenta se firmar na mentira do Éden, na mentira do pecado, da serpente lá no Éden, de que como Deus ele pode dominar o conhecimento do bem e do mal, de que como Deus ele pode reinar, de que como Deus ele pode governar a sua vida, de que como Deus ele pode ser senhor da sua existência. E a partir disso, então, ele quer se definir a partir daquilo que pode ser expressão do seu coração, dos seus desejos, das suas vontades. Nós encontramos aqui em João capítulo 4 a história de uma mulher. Uma mulher como muitas mulheres e como muitos homens também, pensando aqui no coração, na essência dessa mulher. Nós vamos perceber aqui de forma muito clara como é que está o coração dessa mulher e como é que Jesus encontra esse coração. Pensando aqui no texto de 1 Coríntios capítulo 13, quando o apóstolo Paulo diz que o amor, ele não se conduz inconvenientemente, de forma inconveniente. A palavra inconveniente, ela significa falta de decoro, falta de uma percepção clara do caminho de Deus, da vontade de Deus, daquilo que aponta a palavra de Deus, e daí então essa inconveniência, ela vai gerar uma série de fatores que são comportamentos sexuais completamente distorcidos, que são comportamentos morais completamente distorcidos, tendo por base uma verdade própria, e não mais uma verdade absoluta, algo que é vontade de Deus. Ok, pensando nisso, João capítulo 4, a partir do versículo 1, a história dessa mulher, a história de Jesus com essa mulher, nos diz assim, a partir do versículo 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Galiléia, retirando-se outra vez, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus, eles não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este agora que tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és tu profeta, ou que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que vem a hora, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade,
porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Neste ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: Já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, pedimos a Tua bênção, e aqui a bênção que pedimos, Pai, é a iluminação que só o Teu Espírito pode dar, para que compreendamos, Pai, a Tua palavra, a Tua vontade para a nossa vida. Por isso declaramos aqui a Tua suficiência e a nossa insuficiência. E pedimos que o Senhor vença aqui o nosso coração, que o Senhor não nos tenha aqui como pessoas que já têm tudo o que poderiam ter desse texto, mas a Tua palavra que é nova e que se renova a cada dia, ela nos surpreenda aqui nessa noite, alcançando o nosso coração, quebrando aquilo que não glorifica o Teu nome, que de alguma forma nos torna meninos imaturos diante do Senhor, e nos fazendo aqui, Pai, homens e mulheres de Deus maduros, Pai. Que no nome de Jesus o Senhor nos abençoe, Pai, para a Tua glória mesma. Amém. Meus irmãos, o texto conta, é uma narrativa, fala de uma passagem de Jesus pela província de Samaria. Aquele era um dos caminhos que Jesus poderia ir. Na verdade, existiam 3 rotas da Judéia para a Galiléia. Jesus poderia ter escolhido qualquer uma das outras rotas, mas Jesus escolhe exatamente a rota que passa pela região de Samaria, e ele chega a um poço de uma cidade samaritana chamada Sicar. Esse poço que foi cavado por Jacó, como a própria narrativa nos conta, onde Jacó deu de beber da água desse poço não apenas a ele, mas aos seus filhos, aos seus rebanhos, aquilo que lhe pertencia. Jacó deixou esse poço lá. Os samaritanos, eles eram um povo misto, e é interessante a gente pensar um pouco sobre isso também, porque nós vamos encontrar essa expressão aqui de susto da mulher, porque Jesus era judeu, comunicando-se com ela que era mulher e também samaritana. Os samaritanos, eles tinham um tipo de rixa com os judeus, principalmente porque eles eram um povo misto, eram descendentes de judeus misturados com outros povos, assírios e também babilônicos. Eles ficaram na terra, e quando Esdras e Neemias eles retornam,
e começam ali a reconstrução da cidade, a reconstrução do templo. No capítulo 4 de Esdras, a gente vai perceber que existiam samaritanos ali, e eles tentam, ou eles querem, eles desejam participar da reconstrução do templo, pelo que são vetados. Eles não fazem parte do povo, nem do projeto de Deus, e eles são vetados por Esdras ali, de participar da reconstrução do templo, e eles ficam irados. E a partir daquele momento, então, eles constroem um tipo de templo no Monte Gerizim, e eles passam a adorar nesse monte, já que eles não poderiam participar do culto, até porque toda essa mistura racial que aconteceu com eles os tornou também pagãos. O culto que eles apresentavam era um culto paganizado, não era o culto bíblico, não era aquilo que Deus colocou em essência, ou o caminho que Deus apontou para que ele fosse adorado em todo o formato de culto que Deus entregou ali no Pentateuco a seu povo. Ainda que eles considerassem o Pentateuco como sendo palavra de Deus, o culto daqueles homens e mulheres era um culto paganizado. Então, os judeus olhavam para toda aquela estrutura e não queriam se misturar, principalmente porque eles estavam regressando do cativeiro, estavam reedificando o templo, e eles sabiam de forma muito clara o que a mistura com outros povos ocasionou para o culto em Israel. Eles sabiam e eles lembravam de forma muito clara de toda a idolatria que Israel se meteu, de todo o caminho de desgraça que aconteceu ali e dos 70 anos que eles passaram no cativeiro por conta de toda essa idolatria. Então eles são taxativos, eles não deixam que os samaritanos participem dessa reconstrução. Começa então essa rixa, começa então essa divisão de forma muito clara. Jerusalém reconstrói o seu templo, o culto é celebrado em Jerusalém, e os samaritanos constroem um templo no Monte Gerizim, e eles passam a adorar aquela figura de Deus que eles tinham, a sua mentalidade de adoração lá no Monte Gerizim. Tanto o templo do Monte Gerizim depois é destruído, como esse templo também é destruído, é reconstruído depois um templo nos dias de Herodes, mas essa rixa ela continua. Não era que o judeu não negociasse com o samaritano. Eles tinham negócios entre si. Eles eram vizinhos de terra. Eles não viviam em guerra. Entretanto, principalmente em termos de diálogo ou de relacionamento, era algo que havia de fato uma barreira para isso. As barreiras comerciais talvez não existissem. Aquilo que faz bem para o bolso, talvez ali fosse maior do que qualquer sentimento de rixa. Entretanto, barreiras relacionais, principalmente no que diz respeito à adoração, de fato, elas existiam. E aqui Jesus, então, ele está na hora sexta. Alguns comentaristas eles vão afirmar que era exatamente ao meio-dia. Alguns outros comentaristas afirmam que já era no final da tarde. E Jesus está ali cansado, está ali empoeirado, ele está ali com sede. E ele se assenta ali perto daquele poço, enquanto seus discípulos vão até Sicar para comprar alimento. Jesus aqui, ele demonstra também a sua humanidade, porque como homem, ele tinha fome, ele tinha sede, ele passava por tudo aquilo que qualquer ser humano normal passa, e ele está ali junto daquele poço, ele não tem com que tirar água. Essa mulher então vem, talvez aí com seu cântaro sobre a cabeça ou sobre os ombros, ela se aproxima daquele poço, ela tem como tirar água, e Jesus ali inicia uma conversa com aquela mulher. Aquela mulher, ela se espanta por Jesus ser judeu, por Jesus ser homem, e está conversando com ela. E eu percebo aqui que há uma estrutura no coração daquela mulher, e é a primeira observação que eu faço aqui nesse texto, que é uma estrutura de subsistência. Quando Jesus ele fala sobre água com aquela mulher, ela traz uma verdade que está no seu coração, que traduz aí uma esperança, uma expectativa que existe no seu coração sobre o seu sustento. Ela olha e diz assim: olha, você não tem noção que poço é esse. Esse poço aqui, ele foi cavado por nosso pai Jacó. Não foi ninguém mais, ninguém menos que Jacó que cavou esse poço. É desse poço que nós abastecemos a nossa vida. É essa água que mata a nossa sede. É essa água que permite que eu esteja viva. Essa mulher olha para aquele poço como um tipo de esperança para a vida dela.
ela olha para aquele poço como sendo algo que de fato provém sustento para a vida dela. Ela olha para a estrutura que está ali diante de si e diz assim: olha, você não tem noção de como esse poço é importante para nós. De tantos poços que foram cavados no passado por Jacó e foram entulhados pelos povos inimigos, esse poço aqui permaneceu até o dia de hoje. Esse poço é o sustento da nossa vida. Jesus, então, ele prossegue nessa conversa e ele chega a outro ponto com aquela mulher. Jesus olha para a realidade daquela mulher, para a estrutura do coração dela, e Jesus não está, ainda que ele responda sobre o poço, e a gente vai falar sobre isso mais à frente, sobre a água viva, Jesus olha para aquela mulher e Jesus percebe uma outra estrutura no coração daquela mulher. Jesus, ele tem uma clareza muito grande, e Jesus, ele sabe exatamente onde fisgar o coração. Então Jesus chega para ela e diz assim: vai e chama teu marido. Irmãos, eu acho interessante uma coisa aqui, porque no início do diálogo de Jesus com essa mulher ela fala muito, ela responde com 11 palavras, mas ela responde agora para Jesus em apenas 3 palavras. Você já percebeu isso? Nas outras respostas que ela dá para Jesus, ela forma frases maiores, mas agora ela responde com apenas 3 palavras. Jesus olha para ela e diz assim: vai e chama teu marido. A resposta dela é curta e direta: não tenho marido. Não tenho marido. E ela coloca um ponto final nessa conversa. Só que Jesus, ele puxa essa conversa. Ele diz assim: olha, bem disseste, não tem marido, porque 5 já tivestes e o que tens agora não é teu. E eu penso aqui nas razões que levaram essa mulher a conviver com 6 homens, 5 maridos e um que não era marido dela. Havia no primeiro século, ainda nos dias de Herodes, nesse tempo aqui, um homem chamado Hilel. Esse homem era tido como um intérprete da lei, e ele tinha como se fosse uma escola de seguidores. Para Hilel, a questão do casamento em si não era algo como a Bíblia aponta: deixe o homem pai e mãe, se una a sua mulher, sejam os dois uma só carne. Aquilo que Jesus afirma posteriormente, quando confrontado pelos fariseus: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Tudo isso que Jesus está falando, ele está dentro de um contexto próprio, porque Joséfo, que era um historiador judeu daquele pouco tempo depois, ele vai afirmar que mulheres, muitas vezes, e homens também, tinham mais de 20 casamentos. Isso não é algo novo, irmãos, não é algo dos nossos dias. Às vezes a gente encontra pessoas que já estão no seu 3º ou 4º casamento, que tem um filho que é amigo do outro filho, do outro casamento, e por aí vai. Isso não é algo novo, não é algo dos nossos dias. Mas era algo que era evidenciado também nos dias de Jesus. E por isso que as afirmações de Jesus, elas são tão fortes no que diz respeito ao casamento. Por exemplo, Hilel, ele falava que se você percebe na sua esposa alguma coisa que desagrada você, você tem o direito de se divorciar, de deixar a sua esposa, qualquer coisa. Não é algo que seja um adultério ou uma obstinação porque você é crente, como Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 7, e aí você é crente, a mulher não é crente, ou o marido não é crente, e ele faz uma ameaça: olha, ou você deixa a Deus, ou me deixa. E aí Paulo diz: olha, Deus tem chamado vocês à paz. São as 2 razões que a gente percebe como causas para um divórcio. Entretanto, essa causa para o divórcio, ela acontece por conta da dureza do coração. Em todos os caminhos é apontado por Deus um caminho de restauração, um caminho de perdão. O divórcio, ele não é uma opção diante de Deus. Entretanto, a dureza do coração do homem leva tanto a provocar as causas, como também o ato e as consequências em si. Então, a gente percebe de forma muito clara o relativismo com relação a isso pela interpretação de alguns judeus já naquele tempo. E essa mulher talvez estivesse tomando essas interpretações como regra de fé e prática para a sua vida.
e aí ela já teve 5 maridos. Talvez um ou outro deles ali possa ter falecido e ela fosse viúva de um ou outro, mas seria muito estranho afirmar que essa mulher era tipo uma viúva negra que matou 5 homens. Seria muito estranho fazer uma afirmação dessa. Então, eu penso que, ainda que alguns possam ter morrido, talvez 1 ou 2, ela possa ter sido viúva daqueles, mas não todos. E o que ela tem agora, nem marido dela é. Isso revela, irmãos, para nós, uma sede que existe no coração, por de alguma forma se sentir preciosa, ou se sentir precioso, ou encontrar significado nas pessoas. Porque, afinal de contas, o que é que muitas pessoas, ou qual é a visão do mundo no que diz respeito ao casamento? Acompanhando noivos, acompanhando pessoas que estão para casar, às vezes eu faço uma pergunta, né, que é: por que é que você quer casar? Por que isso? Né? Muitos chegam assim e dizem assim: olha, trazem lá suas razões bíblicas por causa daquilo, né? E vem com aqueles textos decorados, aquela coisa assim e tal, e respondem. Mas no final das contas, quando você começa a puxar uma coisa ou outra, há um desejo que não é em si algo ilícito, não é pecado em si, mas muitas vezes se torna pecado quando a pessoa, ela se torna o centro, ou a grande expectativa, ou a minha esperança, ou alguém que eu tenho um olhar tão aperfeiçoado daquilo que eu quero, eu traço naquela pessoa o meu ideal. Há um livro muito joia de Paul Tripp que é O que Você Esperava. Ele fala nesse livro sobre as expectativas e a realidade do casamento e a frustração de muitas pessoas por não encontrarem no cônjuge aquilo que ela tinha como sua grande expectativa, como aquilo ou aquele ou aquela que iria resolver todos os problemas da sua vida, que daria resposta a todas as suas angústias, a todas as suas interrogações, que acordaria todas as manhãs com aquela bandeja de café da manhã, com aquela rosa lá na boca, com um hálito maravilhoso, com um rosto sempre maquiado, sem aquela remelinha, aquela pessoa perfeita, cabelo penteado, né, escovado, aquela coisa linda. E aí elas se deparam com a realidade. E não é só com aquela pessoa amassada que você acorda e olha no dia seguinte, o cabelo lá descabelado, aquele hálito que nem sempre é o melhor, e você está lá do lado. Não é só sobre isso, mas é principalmente, irmãos, porque a gente tem expectativas e muitas delas são redentivas. Que a pessoa de alguma forma seja o meu príncipe no cavalo branco que me liberta da torre do dragão e das minhas angústias e de tudo aquilo que o meu pai não foi para mim, ou de tudo aquilo que as pessoas disseram que eu não iria conseguir porque eu não era o padrão de beleza, e agora eu encontrei alguém que me valoriza. Olha, que diz que eu sou bonito, que diz que eu sou bonita. Olha, antes era só minha mãe que dizia, mas ela agora fala sobre isso para mim. E essas expectativas são lançadas, e muitas vezes elas não são, ou na sua maioria, para não dizer em todas as vezes, elas não serão correspondidas como a gente espera. E ao invés da gente perceber essa adequação santa de Deus no matrimônio, nas coisas que são aparentemente que não se batem, que aparentemente a gente olha e diz assim, rapaz, como é que pode ser? E a gente com humildade serve, como Paulo coloca em Efésios no capítulo 5, é mais fácil a gente descartar. Afinal de contas, nós vivemos numa sociedade líquida, numa sociedade onde relacionamentos são facilmente descartados, onde eu não quero pedras no meu sapato, onde eu não quero de repente carregar ou puxar 1 tonelada nas costas, eu quero correr a minha carreira, Eu lembro que uma vez, conversando com uma pessoa, muito tempo atrás, essa pessoa disse o seguinte, olha, eu tenho sonhos muito ambiciosos para a minha vida. E eu vivia com uma pessoa que era muito acomodada. Enquanto eu pensava em concursos, enquanto eu pensava em crescer, enquanto eu pensava em decolar na vida, a pessoa queria surfar, a pessoa queria ir para a praia, a pessoa queria morar no campo, queria ter uma vida calma, mansa, viver com pouco. Rapaz, não dá.
Eu não quero alguém que fique me puxando para baixo, eu quero alguém que me coloque para cima. Logo, eu mereço alguém melhor. Você percebe como são as coisas? E como muitas das nossas observações, irmãos, no que diz respeito ao casamento, passa por isso. Nós colocamos uma expectativa nas pessoas, nós somos cruéis. E nós somos muitas vezes até muito maus mesmo com as pessoas, porque nós não conseguimos tirar delas aquilo que nós queremos, e elas não nos darão. São pessoas como nós. E da mesma forma, nós não conseguimos suprir para os outros. Então essa ideia de que de alguma forma eu vou conseguir suprir para o outro aquilo que o outro precisa, não, porque a bichinha já sofreu tanto na vida, olha quanto ela foi pisada, e ela é capacho, mas ela vai ser cortina depois de casar comigo. Vai ser promovida a cortina agora. Ninguém vai mais pisar nela. Vai ser objeto de decoração, bonitinha lá no lugar dela. E a gente pega essas coisas agora e tenta ser para o outro. Mas a gente também não consegue. A vida se torna um fardo. Porque por mais que a gente tente, a gente não consegue. E eu penso, irmãos, que essa mulher, ainda que o texto não deixe isso claro, mas na confrontação que Jesus faz, isso nos dá um ambiente para que a gente possa pensar as razões que levaram essa mulher a ter 5 homens e a estar com um agora que não é dela. Com certeza essa mulher tentava encontrar o sentido e o significado da sua vida nos maridos que ela possuía. Não é diferente do nosso tempo. Não é uma extraterrestre, até porque não existe, né? Mas não é alguém de outro mundo que está andando aqui que Jesus está falando com ela. Mas é gente como a gente, que tem os mesmos anseios e as mesmas buscas. Essa mulher desconversa. É interessante, porque o versículo 19, ela é como se ela quisesse quebrar o assunto. Depois de Jesus confrontar ela, ela olha e diz assim: vejo que és profeta. E olha que ela é uma mulher inteligente, porque ela passa como que elogiar Jesus. Nossa, você é profeta? E aí ela muda a questão agora, ela muda a conversa. Ela diz assim: olha, vou pôr um ponto final nisso, porque de repente isso aqui faz com que o coração sofra. E de fato, irmãos, a exposição da nossa nudez, a exposição do nosso pecado, não é nada cômodo para nós. É incômodo. Ninguém gosta disso. Ninguém gosta de ser exposto, ninguém gosta de ser pego, ninguém gosta. E aí então essa mulher muda de assunto e ela começa a falar sobre culto agora, sobre adoração, sobre reverência a Deus, sobre respeito a Deus. E ela já inicia o versículo 20 dizendo assim: olha, nossos pais adoravam nesse monte, vós judeus entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus, ele não responde pensando em lugar, porque lugar faz parte da estrutura do coração daquela mulher. Não é que o caminho por onde a salvação vem, e a salvação estava diante dela, esse caminho vem dos judeus, e era Jesus esse caminho. A salvação vem dos judeus, e Jesus era judeu, e estava conversando com aquela mulher, e não vem dos samaritanos. Entretanto, o interesse dessa mulher é perceber aqui o local, é no monte ou no templo. A mudança de assunto dela volta-se para a superficialidade das nossas expectativas com relação ao que eu posso apresentar a Deus como uma tentativa de justificação pessoal. Tá bom, onde é que eu vou oferecer meu sacrifício? Onde é que eu vou prestar meu culto? Onde é que eu vou cantar as minhas músicas? Onde é que eu vou cumprir meu ministério? Eu quero saber isso. Essa mulher, ela não está preocupada de forma muito real, de forma muito clara, com o seu relacionamento com Deus. Mas ela está muito mais preocupada com a estrutura das coisas, com o local onde as coisas se processam. E isso me faz lembrar as reformas nos dias do rei Josias. Quando Josias empreende toda aquela reforma e o povo continua com seu coração frio, desviado do Senhor,
O povo continua vivendo na sua idolatria doméstica, com seus ídolos de bolso. O povo continua não servindo a Deus naquilo que Deus os chamou para servir. Mas eles entram no templo agora e dizem, Jeremias 7, templo do Senhor é esse, nós estamos salvos. Ou como a declaração que Deus faz em Isaías capítulo 1, quando Deus diz que as festas de lua, quando Deus diz que as festas de colheita eram abomináveis aos seus olhos, porque elas eram repletas de uma religiosidade, mas elas eram vazias de relacionamento, eram vazias de respeito, de temor, de admiração, de vida com Deus. As pessoas iam e vinham para o templo e pontuavam a sua espiritualidade em ocasiões, como se pudesse haver ou existir dois mundos, o meu mundo da fé e o meu mundo real. Aquilo que eu faço lá fora, a vida como ela é vivida na sociedade, a vida lá no meu trabalho, a vida na faculdade, a vida na escola, a vida lá em casa, a vida no trânsito e a vida no templo. Como se eu pudesse praticar todo tipo de abominação e injustiça lá fora, mas aqui dentro eu mudo a minha roupa, aqui dentro eu mudo a minha forma de falar, aqui dentro eu sinto um arrepio, aqui dentro eu levanto minhas mãos, aqui dentro eu passo aí 40, 50 minutos, meia hora escutando a pregação, eu bato o meu cartão, o meu ponto eclesiástico e abasteço o meu tanquinho espiritual para rodar durante a semana. Essa percepção, irmãos, tão errada que a gente tem do que é espiritualidade e vida com Deus. Essa expressão tosca, mesquinha, que simplesmente traz para o meu coração algumas realizações de momento, mas quando eu cruzo essas portas, eu saio para ter o namoro mais promíscuo que eu posso ter. Quando eu cruzo essas portas, amanhã, no meu trabalho, eu estarei lá sonegando impostos. Quando eu cruzo essas portas, eu volto a depender do poço, como se o poço fosse dar para a minha vida todo sentido ou significado, como se o poço de fato fosse aquela esperança que abastece as minhas necessidades, ou como a mulher que eu tenho, ou o homem que eu tenho, fosse aquele que fosse traduzir para o meu coração todos os seus anseios relacionais. E ela agora olha para o templo, para o local. Qual é o local? A resposta de Jesus tem a ver com o coração, porque o versículo 23 diz: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, eles adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A resposta da mulher no versículo 25 é: eu sei. Há de vir o Messias chamado Cristo, quando ele vier, ele vai nos anunciar todas as coisas. E aqui Jesus ele diz assim: olha, eu sou ele, sou eu quem falo contigo. E nesse momento é bem interessante, né? Porque parece que nos momentos onde a conversa se torna profunda, alguma coisa acontece. Não sei se isso já aconteceu com você. Às vezes a gente está num acampamento ou numa conversa de corredor com alguém e de repente ali a coisa começa a se encaixar, a coisa começa a fazer sentido, a conversa se aprofunda, parece que chega no ponto onde o coração está sendo exposto ali e a mensagem do Evangelho está chegando. Chegam quem agora? Os discípulos. Aqueles homens chegam e olham aquela cena, né, e eu imagino as caras ali, né? Ainda que eles não falem nada, né, não perguntem, não questionem a Jesus, mas eu imagino o incômodo no coração daqueles homens, porque afinal de contas Jesus está conversando com uma mulher, e ainda por cima samaritana. Que história é essa? Eu penso que nós somos muito parecidos com os discípulos, irmãos. Nós temos os nossos ídolos como aquela mulher tinha, e isso já é uma denúncia muito grave. Olhamos para o nosso trabalho, que é bênção de Deus, como sendo a fonte.
olhamos para os nossos relacionamentos, que são bênção de Deus, como sendo a fonte. E olhamos para as estruturas religiosas que nós temos, que também são bênção de Deus, e colocamos nela também o título de a fonte, a estrutura. Fora esses ídolos que nós temos, nós somos muito parecidos aqui com os discípulos também. Porque nós somos preconceituosos, irmãos. Nós somos preconceituosos. Nós temos dificuldade em nos aproximar do diferente. Eu não estou falando aqui de tolerância. Há um sermão do pastor Ricardo Barbosa, que ele pregou aqui na igreja, onde ele expôs de forma muito clara que tolerância não é uma virtude cristã. Não é. E Jesus não está tolerando aqui o pecado daquela mulher. Nós vamos chegar nesse ponto. Entretanto, nós somos muito parecidos com os discípulos. Porque, ainda que Jesus não tolerasse, Jesus se aproximou. Ainda que Jesus não fosse conivente com o pecado daquela mulher, Jesus não fechou a porta da comunicação do evangelho àquela mulher. Mas isso nós sabemos fazer e muito bem. E é triste. Nós não sentamos com alguém que de alguma forma contradiga aquilo que eu penso. E muitas vezes até essa visão apologética, e que se torna como se fosse um escritório privado de advocacia, onde eu defendo a Cristo, como se Cristo precisasse de mim para defendê-lo. Ele começa a pulsar no meu coração, porque eu me torno como se fosse agora um cavaleiro da justiça. E eu preciso agora desembainhar a minha espada e o meu escudo e lutar contra as pessoas que de alguma forma elas são contraditórias. A resposta que Jesus dá aos seus discípulos é o seguinte: olha, vocês dizem que ainda faltam alguns meses para a ceifa. Eu, porém, vos digo, os campos estão brancos. Jesus está trazendo uma realidade aqui para o coração dos discípulos. E está dizendo assim, olha, eu sei que o coração de vocês, ainda que vocês não tenham expressado isso com os lábios, está cheio de interrogações e de preconceitos por conta desse diálogo que eu estava tendo com essa mulher aqui. Mas essa mulher, ela é campo missionário. Essa mulher aqui, ela está morta nos seus delitos e pecados, e ao mesmo tempo, ela está branquejando para a ceifa. Mateus capítulo 9, que é um texto onde Jesus fala também sobre, ou traz essa mesma imagem. Mateus vai nos dizer que Jesus percorria as cidades e povoados, pregando o evangelho do reino, ensinando nas sinagogas, curando toda sorte de doenças e enfermidades, e Jesus olhava para a população. Jesus olhava para as pessoas. E sabe, irmãos, às vezes eu faço um exercício, e é um exercício que me quebra, porque ele denuncia o orgulho, o preconceito e a arrogância que existe no meu coração. Qual é o merecimento que eu tive, ou que qualquer um dos irmãos aqui teve, para sermos feitos filhos de Deus? Qual é o mérito que nós tivemos? Nenhum, irmãos. Nenhum. Deus não enxergou em mim ou em você, bem ou mal, ou qualquer conveniência que apontasse para um tipo de merecimento ou alguma coisa que nos tornasse dignos dele morrer por nós. Não havia em nós. E o fato é que parece que quando somos salvos, com o passar do tempo, a gente começa a se perceber digno agora. E a gente esquece da palavra graça. E a gente passa a, de alguma forma, olhar para as pessoas como seres menores, indignos, ratos de porão. Pessoas que não merecem. E de repente a gente pode até sentar com elas e começar algum tipo de conversa.
E aí de repente eles expõem o coração, falam lá das suas crenças. A mulher aqui estava falando para Jesus das suas crenças, dos pilares, das estruturas do seu coração, e Jesus está conversando com ela. Me lembra muito Paulo em Atenas, e eu creio que nós precisamos aprender tanto com Jesus como também com Paulo. Paulo, quando ele está em Atenas, ele começa, como de costume, a pregar nas praças. E por ser uma cidade grega, de muitas escolas e linhas de pensamento filosófico diferente, aqueles homens ficam espantados porque Paulo está falando sobre algo chamado ressurreição dos mortos. E isso é ilógico. Isso não bate com as filosofias que aqueles homens creem. Então eles intitulam Paulo, ele é um tagarela. Tagarela é uma pessoa que fala impropérios. Dentro da visão deles, é alguém que está falando bobagem, não bate nada com nada. Então vamos dar a chance a esse tagarela de se explicar para os conhecedores das verdadeiras filosofias da vida. E eles levam Paulo para o Areópago, colocam Paulo lá e dizem assim: vai, tagarela, fala. E o discurso de Paulo é muito interessante, irmãos. Porque Paulo não chega lá e coloca lá a imagem lá de algum ídolo grego, a imagem de Baco, de Artemis ou de qualquer outra figura de deus grego, e chuta a santa. Paulo não chega lá e entra nas casas e fica dizendo assim: olha, vocês vão tudo para o inferno. Sabe, irmãos, nós fazíamos viagens missionárias com os adolescentes e muitas vezes entrávamos em casas e as pessoas também muitas vezes não queriam nos receber nas casas, porque pessoas de uma outra denominação passaram lá um tempo atrás e eles têm lá as suas imagens de escultura lá dentro da casa e disseram assim: olha, isso aí não salva você, isso aí manda você para o inferno, e Deus condena a idolatria, e você vai para o inferno de cabeça para baixo e coisa do tipo. E aí aquelas pessoas, imagina aí, um desconhecido, eu abro a porta da minha casa, ofereço água, ofereço o meu tempo, ofereço o meu sofazinho para a pessoa sentar, o meu tataravô, que era dessa religião, que ensinou os meus outros avós, que ensinou a minha santa mãezinha a crer nesse negócio todo, e chega um desconhecido e em 10 minutos de conversa diz que o meu tataravô está no inferno, que toda a minha ascendência está no inferno, e que eu vou para o inferno e também a minha descendência. Você acha que aquelas pessoas gostam de ouvir isso? Existe um distrito de Serra Talhada chamado Caiçarinha da Penha, e uma denominação foi expulsa de lá debaixo de pedrada. Quem já foi lá conhece a história. Foi expulso debaixo de pedrada de lá. Paulo, quando chega em Atenas, ele está percebendo a cidade. E quando ele é confrontado ali pelos doutores da cidade, o discurso de Paulo é mais ou menos assim: caminhando por vossas ruas, percebi que vocês são muito religiosos. Rapaz, existem imagens para tudo que é Deus aqui. Coisa interessante isso. Mas eu achei um altar vazio, intitulado ao Deus desconhecido. É esse Deus que eu prego a vocês agora. O Deus que criou os céus, que criou a terra, que criou o mar, tudo o que neles há. O Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. E ele começa a expor o evangelho ali. Sabe qual é o resultado, irmãos? Muitos creem. Outros também começam a zombar, a ridicularizar. E o que é que Paulo faz? Ele separa aqueles que creem. Porque Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem o quê? A minha voz, e elas me seguem. Paulo separa aqueles que creem e passa a ensiná-los num local diferente. Mas, irmãos, nem para expor o evangelho nós queremos. Nós queremos defender, e eu não estou dizendo que o nosso ponto de vista não seja bíblico, que não existam afrontas por aí a todo tipo de estrutura criacional,
seja família, seja do trabalho, seja qualquer outra coisa, existem, irmãos, e não são presentes na nossa geração apenas. Jesus, os apóstolos, eles viveram talvez uma das piores estruturas religiosas e sociais que já existiram, em termos de promiscuidade. Mas eles estavam lá olhando as pessoas nos olhos e percebendo as pessoas como ovelhas aflitas, exaustas, que não têm pastor. Jesus fala com os discípulos. Nesse tempo aqui, o pessoal vem da cidade, ouvem a mulher, ou a mulher vai para a cidade, fala para as pessoas vêm ter com Jesus, e agora não era mais pelo testemunho da mulher, mas pelo que eles estavam ouvindo e vendo em Jesus. Senhor, fica mais um pouco, e Jesus passa mais 2 dias ali, pregando. Eu penso, irmãos, que céu na terra não foi aquele, porque eles estavam crendo em Jesus, estavam ouvindo Jesus. Meus irmãos, em primeiro lugar, nós não somos chamados a depender de estruturas humanas, por mais bênção que elas possam ser. Você não depende do seu trabalho, por mais bênção que ele possa ser. Nós somos chamados a depender de Deus. O trabalho é bênção, mas quando ele se torna a fonte, ele se torna um ídolo. Nós não somos chamados a depender de relacionamentos. A nossa satisfação plena, o nosso significado, o sentido da nossa vida, aquele que não falha, a esperança da nossa alma é o Senhor Jesus. E é por isso que ele fala de fonte de água viva. E nós lemos aqui no início do culto o Salmo 1, que diz que aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos é como uma árvore plantada junto às correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, a folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Não viva cavando para você cisternas rotas que não retêm água. Há um manancial de águas vivas chamado Jesus Cristo. É o Messias. Não é a sua esposa, não são seus filhos, não é o seu marido, não é o seu namorado, não é ninguém que você possa elencar como pessoa que possa trazer para o seu coração a água viva a jorrar, a não ser o Senhor Jesus. Por mais bênção que uma estrutura religiosa possa ser, irmãos, ela também não é redentiva, não é redentora. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É por meio do Espírito que habita em nós. Esse Espírito que nos faz templo, que nos faz casa do Senhor. Esse Espírito que nos dá vida para que a gente possa adorar com todas as nossas forças, com o nosso vigor, com o brilho nos olhos, que leva a gente a buscar a Deus como alguém que de fato sacia a nossa sede, que enche o nosso coração. E é por meio da verdade da Escritura. Não é por meio de invenções humanas. Não é por meio daquilo que eu acho que deve ser legal, daquilo que eu acho que é certo, daquilo que vai atrair as pessoas, mas é por meio da verdade da Escritura. É por meio da palavra de Deus. Irmãos, essa mulher vivia um caos, vivia um amor inconveniente, vivia uma vida indecorosa, uma vida promíscua, uma vida de satisfações pessoais, em estruturas e pessoas que não saciavam. E Jesus prova o seu amor para com essa mulher, assim como um dia Ele provou comigo e para você, nos resgatando, nos arrancando desse império de trevas idólatras e nos transportando para um reino chamado Reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados.
onde os nossos ídolos foram deixados para trás. Como diz 1 Tessalonicenses capítulo 1, a forma como vocês abandonaram os ídolos e passaram a servir ao Senhor. Eu não vivo esperando as curtidas no Instagram, ou no Facebook, ou em qualquer outra coisa. Eu não vivo em função dos aplausos dos outros. Eu não vivo em função daquilo que eu acho que pode ser o meu sustento, ou da estrutura que de alguma forma promove a minha espiritualidade. Mas é um relacionamento íntimo com o Senhor, irmãos. Mas é esse ser que é definido no amor de Cristo, que me leva agora a ir para Sicar, que me leva agora a ir para Abreu e Lima, para Camaragibe, para Recife, para Jaboatão, para qualquer lugar onde o Senhor me enviar, e proclamar aquele que tem descoberto o meu coração, e que tem me apresentado uma água, que quando eu bebo dela, eu nunca jamais terei sede. Eu saio para anunciar, eu saio para proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu saio para anunciar, os meus lábios não podem conter a essa fonte que está jorrando de água viva no meu coração. Irmãos, essa mulher faz isso. Mas não é essa receita pragmática que muitas vezes, então beleza, o que é que eu devo fazer? Não, é o que Jesus já fez. É o que Jesus já tornou você. Se nós somos salvos, irmãos, isso já existe no nosso coração. Essas inclinações já existem no nosso coração. Esse desejo de servir e honrar a Deus já existe no nosso coração. Não é algo que possa ser produzido por nós, mas é algo que já existe, porque vem no pacote da salvação. Não há como nos conformarmos, nem sermos tolerantes, mas também não há como nos fecharmos para as pessoas, porque a nossa luta, afinal de contas, irmãos, não é contra a carne ou sangue, não são contra as pessoas, ou não é contra as pessoas. Se pode existir uma transformação de fato, em uma cosmovisão, ela existe a partir da conversão, irmãos. Basta você olhar a história da igreja e ver os avivamentos que aconteceram, tanto em Atos dos Apóstolos, como quando a gente abre ali a carta aos Tessalonicenses e percebe aquela igreja que tinha uma fé operosa, ou na história dos avivamentos ao longo dos anos, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos e em tantos outros países, irmãos, onde o evangelho floresceu, a sociedade foi transformada, irmãos. Questões, ideologias sempre existiram, mas a transformação verdadeira vem pelo compartilhamento do evangelho. É um com um, é você se aproximando do seu vizinho, é você que trabalha numa escola, ensinando, nos momentos onde muitas vezes é de recreio, disso, daquilo, faça um pequeno grupo, não porque você tem que fazer, mas porque você é salvo. Nós ainda temos, irmãos, uma certa liberdade de proclamarmos o evangelho, e nós não podemos perder, irmão, de vista esse anúncio desse amor que transformou o meu coração, e que ao mesmo tempo quer transformar pessoas que estão mortas em delitos e pecados, que são carentes da graça de Deus, que são carentes da glória de Deus, que estão perdidas, e que Jesus observa como ovelhas cansadas, aflitas, exaustas, que não tem pastor, e que talvez Deus use você como voz do supremo pastor, chamando essas ovelhas pelo nome, para conhecerem o verdadeiro pastor que sacia o nosso coração. Irmãos, nós fomos alvo desse amor, nós éramos como aquela mulher, e em muitos momentos existem traços muito parecidos de idolatria, essas coisas que são estranhas que muitas vezes permanecem em nosso coração, mas mesmo assim Jesus não desiste de mim nem de você. Assim como nós somos chamados a não desistir dessas pessoas, a proclamar o evangelho da graça de Deus, a ir ao encontro daquele que muitas vezes promove incômodos no nosso coração, por conta do nosso orgulho, por conta da nossa prepotência.
E na graça e na dependência do Senhor a gente quebra isso e vai proclamar que há vida de verdade em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Jesus tem poder para salvar. Amém? Ele salvou a mim, salvou você. Ele tem poder para salvar. Não existe poço tão profundo que Jesus não possa estender a sua mão e alcançar. Não existe pessoa tão dura, tão difícil que Ele não possa quebrar. Ele fez isso com Paulo. Ele fez isso comigo. Ele fez isso com você. Ele faz isso com qualquer outra pessoa que Ele quiser alcançar, porque não depende de nós, depende dEle. E Ele tem poder para salvar. Queria convidar o grupo de louvor para vir aqui. Nós vamos orar. Depois queria convidar você a ficar de pé e a gente cantar junto essa música, louvando e adorando ao Senhor. Vamos orar. Senhor, pedimos que o Senhor encha o nosso coração com o Teu Espírito, Pai. Que o Senhor se revele a cada um de nós com tanta força e poder, Pai. Que os nossos lábios não poderão conter essa mensagem poderosa que um dia nos alcançou e que nos impulsiona agora a amar como o Senhor amou, mesmo diante de percepções que nos são inconvenientes, mas nos levam a amar, Pai. E amar tem a ver com falar a verdade, tem a ver com confrontar muitas vezes, tem a ver com olhar nos olhos, tem a ver com quebrar os paradigmas que muitas vezes estão estabelecidos no nosso coração e não são condizentes com a Tua palavra. Ó Deus, enche-nos, Pai, e nos faz perceber que o nosso trabalho é campo do Senhor, que os nossos relacionamentos são campo do Senhor, e que esse local que nós nos reunimos aqui também é campo do Senhor, para que a gente possa crescer no conhecimento, mas sair para o relacionamento diário com o Senhor e com as pessoas, Pai. Deus nos abençoa assim no nome de Jesus, Pai. Amém.